sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Fala ZL. Roger, você vai falar do que hoje? Hoje? Eu não vou falar nada, é o convidado que fala, Vanessa. Ah, mas você acha que eu ia entregar a bola pra você assim tão rápido, tão fácil? Não é Eu achei estranho. Pegadinha. Ainda não fez nada daquilo ainda. Eu não vou fazer meu papagaio de pirata, eu quero saber uma coisa. Sabe, tem uma letra do nosso alfabeto, que é um S. S de cena? Pode ser? S de saudade? Sim. Pode ser. S de saúde? Mas gostei do S do Senna, porque é qualidade, então. Eu sou uma competência. Eu sou uma pessoa estrategista, Roger, nas nossas aberturas. Eu estudo o convidado. Tô vendo. Eu estudo a pauta. Diferente de você, meu papagaio de pirata fica voando por aí, só chega aqui e pousa do meu lado. Ultimamente você tem me surpreendido, viu, Vanessa? Eu sou uma caixinha de surpresa mesmo. Você abrir a caixa de Pandora, então, aí, ó, Roger. Fica todo mundo louco. Principalmente você, que eu adoro te deixar louca. Bom, vamos falar do convidado? Vamos. Agora sim. Agora eu passo a bola pra você, Roger. Obrigado, Vanessa. De nada. Bom, hoje temos um convidado muito especial, do Sistema S. Uma parte do Sistema S que eu adoro, porque é educacional, que é o Senac. E não poderia ser outro Senac que o Senac Itaquera. Muito bem-vindo! Com o convidado André Mendonça, o gerente atual. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Seja bem-vindo, André. Meu amigo. Muito obrigado, Roger, pelo convite. Muito obrigado, Vanessa. É um prazer enorme estar aqui, né? Vamos conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o que é o Senac Itaquera, né? Trazer esse conhecimento aí. Primeiro eu já quero saber o que é esse danado desse Sistema S. Porque todo mundo fala Sistema S pra lá, Sistema S pra cá. O Roger, você sabe, Roger? Eu não sei. Quer dizer, eu sei, mas não sei. Então eu vou pedir ajuda ao convidado, aos universitários. Eu ia falar ao universitário. Não, isso é PhD. Isso né? Olha, eu já tô sabendo. Conta um pouquinho o que é o Senac, o Sistema S. O Senac é uma sigla, né? Então, o que significa Senac, né? Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. É uma instituição que foi fundada em 1946, então a gente completou agora em julho 79 anos, né? Então, 79 anos de história, ela é localizada, a gente hoje está aqui falando sobre o Diretório Regional de São Paulo, mas ela está no Brasil como um todo, né? Tá. Em São Paulo a gente tem 63 unidades, né? Divididas entre São Paulo, Grande São Paulo, interior e litoral, e 3 centros universitários, né? Águas de São Pedro, Campos de Jordão e aqui em Interlagos, ali Jurubatuba, que a gente também tem um centro universitário. Então, o Sistema S é um sistema que é composto pelo SESC e pelo SENAC, né? O SESC com foco em cultura, arte, né? E o SENAC com um viés educacional de formação e transformação social, né? Então, o Senac ele foi criado para trabalhar a questão da formação, por meio formação em comércio, serviços e bens e turismo, né, por meio de uma educação inovadora e transformadora, com olhar para a diversidade também, para uma formação mais integral do aluno. Então, o Senac, um pouco do Senac é isso, é uma instituição que ela é mantida pelo compulsório do comerciário. Então, o compulsório, 2/3 desse compulsório, ele é revertido em bolsas de estudos. Então, o Senac é uma instituição que tem tanto a opção da pessoa estudar com bolsa de estudo, mas não participo daquela faixa de contemplado. Também posso participar como pagante, né? E aí esse valor também entra e ele é revertido aí para esse olhar de desenvolvimento e transformação. E esse olhar de desenvolvimento e transformação, de quem foi essa ideia? Você sabe um pouquinho dessa história para compartilhar com a gente? Olha, é dos empresariados, né? Isso. E aí teve a formação. Hoje, eu posso falar assim, a gente tem aí à frente do Senac, nosso diretor regional, Luiz Francisco Salgado, né? Que é uma pessoa muito importante pra gente, que está no Senac aí 60 anos, né? Uau, mais ou menos. Olha que legal, Roger. E é isso, assim, o Senac ele foi concebido pela necessidade dessa formação dessa mão de obra, né? Então, os comerciários, os empresários da época se juntaram e criaram essa organização, né? Que ao longo do tempo. É sempre uma necessidade, que nem a CDL.
né? Sim, tem uma necessidade, Sempre, tem uma né? demanda, surge, né, uma solução, né? Exatamente. Geralmente da união, integração. E é muito legal essa iniciativa, né? Da Uhum. União, a iniciativa Sim. da União, Sim. porque a partir dela surgem várias vertentes, né, Roger, Sim, né? André, Isso. eu esqueço o nome. Ah, desculpa, não tem mas problema. tudo bem, eu e minhas gafes, né, Roger? Ela tem uns lapsos assim, né? Ainda mais quando a gravação é de Bom, manhã, tá, gente? Desculpa, Ah, mas... Um só remedinho, tomou? Não, graças a Deus não tô precisando mais. Eu tô evoluindo, tô nos 21 dias, Roger. 21 dias? 21 dias. Eu não consegui meus 21 de dias paz sem com coca. você, Roger. Então eu não preciso Não. tomar aquele remédio. Maravilha. Não vamos falar aqui a marca, né, gente? Pra não... Fazer propaganda. Não. Ô, André, agora a gente falou do Senac, né? Agora eu quero entender a sua história com o Senac, né? A sua história, como começou a sua história com o Senac? Bom, primeiro dizer que assim, a minha história com o Senac diz muito do que a gente vai falar aqui, né? Então eu vou contar um pouquinho de quem eu sou, né? Então, sou filho do seu José e da dona Josefa, né? Meu pai, ele trabalha com serviços gerais, estudou muito pouco, né? Veio do Nordeste com a minha mãe para cá, para São Paulo. A minha mãe sempre do lar e empregada doméstica, né? E aí, nasci na periferia de São Paulo, não na Zona Leste, mas na Zona Norte, Zona Oeste ali, né? Freguesia do Ó, Brasilândia, né? Então, nasci numa comunidade também, né? Por como o Senac aparece na minha vida, né? Com 17 anos, 16 para 17 anos, vem a fase do exército, né? Vem a gente tem a possibilidade de ingressar na carreira militar. E na minha época, em 1997, era muito comum que as empresas desligavam os funcionários para não ter que pagar por um período que você ficava contratado, ter que pagar o benefício. Verdade, então a gente era um era absurdo, desligado, né? era um absurdo. A gente era desligado e ficava desempregado. Quando dava 18 anos que não cumpriu, não ia para a formação do exército, a gente voltava para o mercado de trabalho. E aí, nesse intervalo, em 1997, um dia eu estava almoçando com a minha mãe, e aí um jornal, né, não precisa dizer o nome, mas assim, um jornal famoso, falou... Desenvolve Itaquera. Desenvolve Itaquera. Não era, mas assim, né? E aí um jornal famoso trouxe uma matéria sobre um processo de formação, um curso chamava Programa Educação para o Trabalho, né, que era o PET, né? E era numa instituição de ensino que era o Senac. Eu não conhecia o Senac até aquele momento, né? Tinha 17 anos de idade. E aí eu me interesso, porque eu estava desempregado, e falavam que o curso era gratuito, eu vou lá conhecer. Fui, me informei, me inscrevi, me matriculei nesse curso e comecei o curso. O curso ele tinha duração de 1 ano e ele formava para o trabalho, para a entrada no mercado de trabalho. Hoje a gente tem a aprendizagem que tem esse papel, mas naquela época a aprendizagem ainda não existia. E aí, a partir desse momento, eu começo a minha história no Senac como aluno, em 1997, né? Esse curso ele tinha duração de 1 ano e depois a gente tinha uma estação de vivência, que era uma parceria com uma empresa. Eu ficava 1 mês depois do curso fazendo todas as práticas que eu aprendi no curso dentro dessa empresa. Eu fui para uma escola de inglês, né? E trabalhei no administrativo dessa escola de inglês durante 1 mês. Aí eu falo, a qualidade na formação do Senac, né? Assim, a gente tem um cuidado tão grande na formação. O que aconteceu? A empresa viu um potencial em mim e falou assim, você não quer trabalhar aqui? Me efetivou. E aí eu fiquei 1 ano e meio nessa empresa, trabalhando no administrativo dessa empresa, né? Contas a pagar e receber, depois fui para faturamento, mas pensando no Senac, né? Por que pensando no Senac? Aí eu vou trazer um pouquinho também do pouco do que a gente vai conversar aqui. No Senac, no meu primeiro trabalho, primeira atividade que eu fiz, a professora Silvana, me lembro como se fosse hoje, depois da aula, perguntou, e aí, pessoal, foi legal? Vocês viram sentido na atividade e tal? E aí, assim, todo mundo assim, tipo, tá perguntando pra mim, né? Porque a gente vem numa educação tradicional, né? Onde o aluno chega, o professor é detentor do conhecimento, vai passar uma atividade, a gente vai copiar, vai ter uma prova, vai ter um processo de avaliação. E no Senac não é assim. No Senac, o olhar para o aluno, então, como você chega? O que você traz de repertório? Como você aprende? Então, isso me marcou, porque ela falou assim, vocês querem mudar alguma coisa? Amanhã vocês querem que seja de um jeito diferente? Isso me marcou. Foi a primeira vez em 17 anos que eu fui perguntado de como eu quero aprender,
né? E isso marcou muito para mim, o curso foi assim maravilhoso. Eu lembro que no último dia eu chorei horrores assim, porque foi uma experiência muito significativa para mim, né? E por isso que eu fiquei durante 1 ano e meio trabalhando numa empresa pensando no Senac, né? E aí tentei vários momentos entrar. No primeiro processo seletivo eu entro em 2000, 12 de junho de 2000 eu entro no Senac. Então eu tô há 25 anos na instituição, né? Entrei no primeiro cargo, né? Cargo de atendimento, depois passei por várias áreas, né? Passei pelo atendimento, fui office boy, aí eu também fui para a área de compras, contas a pagar e receber, depois fui para o setor técnico. Quando eu chego no setor técnico, que é a coordenação, eu começo a ser desafiado a ampliar o meu repertório. Então, o Senac foi o que me proporcionou uma educação de qualidade. O Senac ele tem um incentivo ao funcionário para fazer uma formação. Eu nunca imaginei que eu ia fazer uma faculdade. E aí, por estar no Senac, eu tenho uma oportunidade de fazer um curso de ensino superior, né? Então, eu faço graduação em administração de empresas. E por que administração de empresas? Porque é aquilo, né? A gente fica sempre tentando entregar alguma coisa, dar algo para quem deu pra gente, né? Eu pensava, o que o Senac, qual é a função e qual é a formação que vai me trazer um retorno para o Senac também? E aí eu fui para administração, né? Fui muito feliz, fiz na FEI, né? Me estudei na FEI durante 4 anos, né? Mas sempre tive um olhar ali para as artes, né? Por quê? Porque o Senac também traz muito isso na sua educação, né? Um olhar para as artes. E aí, depois de 4 anos, eu entro na Unesp numa pós-graduação em arte e cultura brasileira. Além dessa pós-graduação, eu também tenho uma pós-graduação em educação, né, tecnologia na educação e em gerenciamento de projetos. Então, como eu disse, a minha história se confunde com a do Senac. Eu tô há mais da metade da minha vida, eu passei dentro do Senac, né? Eu acho que é exemplo, né? Porque o que você está falando, para quem está ouvindo a gente, né, Vanessa, vê que é uma construção da sua vida. O Senac construiu e praticamente, né, foi o que fez você direcionar a sua vida, né? É isso. E que podemos dizer que é uma vida, assim, de sucesso, né? Porque hoje você está à frente do Senac Itaquera, hoje você está para outros alunos, né, proporcionando junto com a instituição Senac, né, esse olhar também de poder mudar a sua vida, né? E aí o que eu falo, assim, né, como eu disse para vocês, eu venho de uma situação de vulnerabilidade, né? Morava numa comunidade, fundo de um quintal, né, 2 cômodos de uma casa, meus pais nordestinos, né, então assim, eu tô num lugar de privilégio, sou um homem branco, né, mas mesmo assim não foi uma vida fácil. E a partir do momento que você entra numa instituição como o Senac, que tem esse olhar da transformação por meio da educação, e é isso, a gente sempre fala, a gente não tá para transformar o mundo, a gente tá para transformar as pessoas e as pessoas transformam o mundo, né? E a partir desse momento, eu começo a acreditar mais no meu potencial. Então, eu nunca imaginei que eu ia fazer uma faculdade. Eu faço uma faculdade, faço uma pós-graduação, né? Faço 3 pós-graduação. Participei durante um período de um programa de mestrado, mas tive que parar por questões profissionais, né? E aí, ao longo do tempo, também há um processo de evolução, de acreditar no funcionário, independente de quem é esse funcionário, de onde ele veio, sempre tratando as pessoas com olhar de equidade, né? Então... A gente analisa, assim, de uma forma bem simples e objetiva. A instituição, ela acreditou em você, apostou em você, e você acreditou e apostou na instituição. Né? Eu acho que esse foi o grande motivo, hoje eu pensando, né, até ouvindo você falar, esse foi o grande motivo de eu querer voltar para o Senac, né? Porque assim, foi tão significativo para mim esse processo de formação que eu precisava proporcionar isso para outras pessoas também. Seja com o meu trabalho no administrativo, qualquer tipo de trabalho. Eu falo, no Senac a gente tem um jargão que a gente fala que somos todos educadores. O que isso significa? Desde do segurança, da recepção, do atendimento, da comunicação, da gerência, todos nós temos um papel de desenvolvimento dentro dessa instituição. Então, eu brinco muito, né? As meninas da limpeza, quantas e quantas vezes elas não nos procuram para falar de coisas que elas ouviram em relação aos alunos, para nos ajudar no processo de permanência desse aluno ou trazer alguma questão que ela ouviu. Então, assim, todos no Senac, independente da sua função, seja como professor ou seja como diretor escolar, temos o papel de educar. Então, acho que esse foi o motivo que fez eu querer voltar, né? Então, o Senac está no processo de ampliação agora das suas unidades, né? Então, tem alguns projetos, tem Itaquá, Freguesia do Ó, que é de onde eu venho. Então, eu fico jogando para o universo que se eu tiver a oportunidade de ir para a Freguesia do Ó, ser diretor escolar lá,
para uma oportunidade de mudar também o contexto onde eu vivo. Sim. Eu ainda moro para aquele lado, né? Uhum. Então eu acho que é isso. O papel do Senac é o papel de transformação, né? Você vai com muita experiência se você for para lá, viu? Só É. com Itaquera. Me conta um pouquinho, voltando, né? Sim. Senac na sua vida, então você está falando de unidades, né? Sim. Sei lá, quando você começou, você estudou aonde? Qual Senac? Então, aí é legal, porque a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. O Senac, ele tá tanto nas suas unidades, como às vezes em parceiros, né? Aqui em Itaquera, a gente tem 10 parceiros, né? Então, CEDESP, CEDAMP, a subprefeitura, os CELS, né? E o Senac tá no seu prédio, mas também tem oferta nesses parceiros. Então, Tá. a gente tem 10 parceiros que a gente tá lá. A minha história começa no Instituto Rogacionista, que ficava ali na Santa Marina, do lado da Unip, da Marquês de São Vicente, Tá. que era um parceiro do Senac, então não era uma unidade do Senac. Então, tinha lá esse curso. Então, Legal. primeiro começa lá, né? Que era... a unidade que fazia a gestão era a unidade da sede, era o Centro de Tecnologia e Gestão Educacional, que era uma unidade no 3º andar da sede, que fica ali na Doutor Vila Nova, próximo ao Mackenzie, né? E eles faziam a gestão desse espaço. Então o Senac, ele tá na unidade, mas ele também às vezes está fora da unidade. Entendi. Então, dos nossos alunos, muitos assim, subprefeitura, a gente tem muitas ofertas lá dentro, né? E sempre com esse olhar de chegar onde às vezes a gente não chega. Porque a gente fala, pô, que legal, né? Tem o Senac em Itaquera, mas algumas pessoas às vezes não conseguem chegar nesse Senac. Por quê? Porque eu não tenho, às vezes, o valor do ônibus, eu não tenho o valor da alimentação para me manter nesse lugar. Então, o que a gente faz? A gente também faz um olhar de parceria com algumas instituições para poder chegar nesse público que, às vezes, não consegue chegar. Às vezes do sente Senac. até uma barreira, né? Putz, eu vou entrar... Não, porque o Senac é lindo, as unidades, né? Eu Exatamente, digo a sim. Senac, a unidade Itaquera é linda. Então, A questão de estrutura, arte, né? arquitetônica, né? Sim, E às vezes a pessoa talvez mais humilde, né, se Sim. sente um pouco inibida, sem entender que não tem nada a ver isso aí, né? E talvez essas parcerias com a comunidade local, como você falou, né, ajude muito, né, a trazer, né? esse é um grande desafio. Quando a gente fala do Senac, você passa ali na frente, só deixando claro, né? O Senac fica ali na Avenida Itaquera, 8266, muito próximo, 200 metros do centro de Itaquera. Então a gente está muito bem localizado. Estamos lá há 27 anos. E às vezes a gente ouve, tá lá no comércio, a gente tá numa loja, a gente tá conversando com alguém da comunidade, e a pessoa fala, nossa, você trabalha no Senac? Nem sabia que tinha Senac aqui. Por quê? Uma questão cultural, Sim. né? E aí tem essa questão cultural também de, eu não pertenço a esse lugar, né? Você passa na frente do Senac, Pertencimento, né? é um prédio lindo, maravilhoso. Só que, se eu sou um pouco mais humilde, às vezes eu fico até com medo de adentrar esse prédio. Mas o que eu tô aqui para trazer para vocês também é que o Senac é para tudo e para todas, né? A gente, o Senac... 2/3 do compulsório, como eu disse, ele é voltado para bolsas de tudo. Então, 80%, muitas vezes, tem unidades que 80% do que faz é de forma gratuita, né? Então, o Senac é para todos, independente do prédio ser bonito, porque isso também é valorativo, né? A pessoa entra, às vezes, fica com medo, né? Não, tem que usar, todo mundo tem o direito de ter uma educação de qualidade, de ter uma biblioteca, de ter sala, de ter computador, de ter acesso à informação, né? Então, esse é o nosso olhar, né? Então, Posso fazer uma aspas nisso? Lógico. Né? Eu acho que isso que você está falando vai muito de encontro. Eu vou até falar o que a gente briga pela CDL, né? Às vezes até do comércio, né? Fazer um comércio bonito, bacana. Às vezes o comerciante fala, mas será que meu público não ficar inibido de entrar? Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que todo mundo gosta de uma coisa bacana, legal. Sim. Lógico, né? Tem que equiparar com a região, custos e etc. Mas é importante, né? A gente briga muito lá em Itaquera. Itaquera leva qualquer coisa. Não, tem que levar o bom, Sim. né? Merece, né? Isso faz parte do desenvolvimento de uma região. O público merece, né? E é o que o Senac traz, né? Não se iniba, então, né? Sim. Pertence ao público, sim, pertence a todos, é como você disse. É isso. De novo, né? Quando o aluno chega, ele se assusta, né? Porque, até para fazer o convite, conheçam o Senac Itaquera, porque além de cursos, a gente também tem espaços, tem a biblioteca, né? Então, ela tem um auditório que a gente pode fazer parceria, que as pessoas podem usar. Então, vou pegar um exemplo. A biblioteca, ela é aberta para a comunidade. Você não precisa ser aluno do Senac para acessar a biblioteca. Legal. Então, eu vou lá e eu tenho livros do quê? Tanto livros técnicos como livros de literatura, né? Quadrinhos, filmes. Então, assim, você pode ter acesso. Você vai lá, faz um cadastro básico e você pode levar esse livro para casa e depois devolver e ter essa relação. Também temos os computadores. Então, às vezes, a gente vê que a pessoa precisa fazer algo num computador ou um trabalho de escola ou fazer um currículo. A gente tem computadores que estão dispostos para essa comunidade também. Show. Então, uma coisa que a gente sempre ouvia, mas
o pessoal não destrói esse espaço? Não. Eu falo assim, esse é um medo que a gente não tem. Por quê? Porque quando a gente dá algo de qualidade, quando a pessoa vê sentido naquele espaço, ela preserva, ela cuida. Então, vou pegar um exemplo. O Roger, né, a Vanessa já tiveram lá. É um espaço limpo, porque a gente tem uma equipe de limpeza muito boa, né? Mas também porque o público que frequenta cuida desse espaço, né? Então, acho que é isso, assim, acho que é só dessa forma que a gente vai fazer uma mudança de contexto, né? Então, é importante equipamentos como o Senac, né? Para que tragam essa possibilidade para essa comunidade, para esse território. O meio transforma o homem. É isso. A educação transforma o homem. A educação transforma isso. E aí nós transformamos o mundo, né? Acho que é isso. Muito bom. Hoje, qual o curso mais procurado no Senac? Olha, no Senac Itaquera, não vou falar do Senac Itaquera, né? Porque isso varia muito de unidade para unidade, né? No Senac Itaquera, os cursos mais procurados são o curso de enfermagem. Então, assim, a gente tem o técnico de enfermagem, manhã e noite, agora a gente está tentando ampliar para manhã e tarde, agora tentando ampliar para noite. O que pega é porque o curso de enfermagem tem uma questão de estágio, então a gente tem que ter parceria com equipamentos de saúde para poder que o aluno fazer o estágio, porque o estágio é obrigatório. Então é o mais procurado, é o que abriu as inscrições. Meu Deus do céu. Rápido. E assim, contando um pouquinho de como se dá o processo de entrada. É por ordem de chegada, inscrições online, e a inscrição das bolsas abre 20 dias antes do início do curso, né? Então, esse é o mais procurado. O Senac Itaquera também é muito reconhecido na área de desenvolvimento social com o curso de aprendizagem. Então, a gente tem o programa de aprendizagem, que é um programa que é feito em parceria com uma empresa. Então, a gente tem a política, a política de aprendizagem nas empresas. As empresas precisam, né, dependendo do número de funcionários, ter um aprendiz, e eles procuram o Senac para isso. Então, o Senac oferece o quê? O processo de formação desse jovem que está com um contrato de trabalho na empresa e se formando e estudando no Senac para atuar nesse lugar. Essa empresa não tem custo nenhum, a não ser o custo de contratação do funcionário. Não paga nada para o Senac. Tá? Então, o curso mais procurado hoje é o de enfermagem, mas a gente também tem uma força muito grande na aprendizagem. Tá? Só para você ter ideia em números, assim, no ano passado a gente teve 4.500 alunos no Senac. 180 turmas. Nossa. Então, se você para pensar, né, para quem conhece, unidade média, não é uma unidade grande como São Miguel Paulista, é muito significativo esse número, né? Então, 4.500 pessoas tiveram a oportunidade de passar por lá e se formar. E aí, quais são as formações? Tanto, você perguntou dos cursos mais procurados, tanto o curso técnico, né, que é o curso de enfermagem, a gente tem técnico em recursos humanos, técnico de administração, contabilidade, segurança do trabalho, estética, como às vezes também eu tenho outras formações. Não quero fazer um curso técnico, porque às vezes eu não tenho aquele pré-requisito ou eu não quero ficar 1 ano e meio estudando. Tem o curso livre. O curso livre tem menos de 160 horas, então é um curso rápido. Em 2, 3 meses você tem uma formação. Além disso, qualificação profissional, que é um curso que vai mais de 160 horas, ele tem ali um perfil de qualificar para uma determinada atuação profissional. E aí o curso técnico, e nós também somos polo EAD de ensino superior. Então o aluno pode fazer uma pós-graduação EAD e o Senac é polo. Então, vou ter que fazer provas e tal, vou ter que ter alguma interação presencial. É no Senac Itaquera que ele tem. Então, quero aproveitar para entrar no assunto. A gente estava conversando aqui antes de começar o podcast, né? Você veio atrasada, mas tudo bem. Cheguei atrasada. Né? Hoje eu não vou contestar. Hoje você não tá nem rebatendo, hein, Vanessa? Eu tô lembrando aqui, eu esqueci de tomar o meu remédio antes de vir pra cá. Eu tô aqui assim, eu tô viajando. Então você ainda tá remédio, você tá enganando a gente, viu? Não, aí eu falei, cara, eu tô meio assim. Aí eu falei, verdade, eu não tomei remédio. Aproveitando essa questão que você falou do EAD, né? A gente tá falando do curso de línguas. Sim. E eu acho que é bem interessante você falar um pouco sobre isso. Você pegou? Claro. Pegou no meio, no mínimo, a conversa. Então agora ele vai falar por completo para nós. Essa é uma novidade. Ele não é um curso muito procurado, porque a gente não tem uma oferta tão grande, né? Mas é uma novidade. Esse ano, o Senac Itaquera tem um curso de idiomas, né? Do idioma inglês, né? Então, nesse momento, sim. Então, essa é uma novidade, né? Legal. Então, o aluno também pode entrar com bolsa de estudo. Então, assim, a gente sabe que existem várias escolas de idiomas na região, mas tem essa oportunidade agora do aluno também ir para o Senac. O curso é online, tá? O curso é online, então,
teve uma alta procura, então a gente fechou as nossas primeiras turmas aí e agora a gente começa a atuar nessa modalidade também, né? Que é uma Quanto novidade. tempo de curso de formação? É básico, médico, Isso, médico, ele tem algumas intermediário? nomenclaturas, Aham. básico 1, 2, 3, Ah, aí tá. intermediário até o avançado. O que Aí em quanto tempo? 2 anos, 3 anos, 4 anos? por volta de, assim, eu não vou precisar tempo, mas Sim. assim, o curso tem duração de 6 meses, assim, aí você muda de módulo. Então, Módulo. são alguns módulos e leva um tempo. E aí, nesse caso, por exemplo, a gente sabe que teve uma mudança muito grande aí no comportamento tanto do aluno, né, quanto do professor. A metodologia de ensino, ela é mais prática, ela é mais dinâmica, no sentido, vamos dizer assim, de ir para o operacional mesmo, de já ir falar e saber e ter essa desenvoltura. Sim. Foi já pensado nesse novo modelo, inclusive com as tecnologias aí, a Sim, IA, enfim. Sim. Na verdade, assim, só para entender, né? Quando a gente fala de um curso à distância, quando um curso online, né? A gente tem uma questão que é importante a gente olhar, que é o perfil do público. Tá. Né? Então, assim, a gente tem muita evasão, às vezes, no curso EAD, porque a pessoa vai pro EAD como assim, não quero me locomover até um espaço para me formar. É tão bom ir até o lugar. Eu acho assim, o EAD tem muitas... Eu fiz vários cursos EAD na minha carreira, assim, no meu desenvolvimento, mas eu tenho um perfil para essa formação. Eu consigo, porque você precisa ter... Eu falo que o curso EAD, ele exige, às vezes, até mais de você. Sim. Porque, vou pegar um exemplo, você vai fazer um curso EAD, muitas vezes você vai fazer na sua casa, você vai fazer no seu trabalho, né? E aí, às vezes, você divide a sua atenção com outras coisas. Sim. Então... Quem na pandemia não sofreu em home reuniões com filho, né? Com questões que são inerentes ali àquele espaço que você está. Então, assim, tem uma questão de público, mas o Senac trabalha a sua proposta sempre provocando esse estímulo do fazer. Então, assim, poderia ser um curso autoinstrucional. A gente conhece um monte de curso de idiomas instrucional, né? Que é autoinstrucional, que é você não tem nenhum tipo de interação ali. Os nossos cursos não. O tempo todo você tem atividades que são online, né, que elas são ao vivo, e você tem aquela interação, né? Então, o tempo todo a gente está desafiando o aluno, e aí quando você traz a questão da prática, qual que é a prática do idioma? O falar. Então, se o aluno, né, o falar, o escrever, o ler, o entender, então se o aluno ele realmente quer, está disposto a aprender, mesmo o formato online traz essa condição para ele, entendeu? Então eu digo, para um curso como o Idiomas, o online é mais tranquilo, né? Às vezes cursos que exigem mais de uma prática, que tenha questões manuais e tal, tem um pouco mais de dificuldade. Mas o Idiomas é muito tranquilo Tem um destaque, né, que você falou anteriormente, que tem o professor lá na unidade, né? Isso Exatamente. é importante, né? Porque não é um EAD do Senac, Sim. é um EAD, né? Lógico, com toda a metodologia do Senac, mas da unidade Itaquera, Exatamente. né? Com o professor contratado da unidade Itaquera. Na verdade, quando a gente olha para o aluno, a gente pensa o processo de formação, então você tem aquele período de aula, mas você tem possibilidades de trazer dúvidas, de fazer interações além daquele momento. Tá. Né? Então, seja por meio de um fórum, seja por meio de um e-mail, seja por meio de uma conversa no Teams, que é a ferramenta que a gente utiliza, né? Então, assim, o tempo todo você consegue. Se você tem alguma dúvida, você consegue retirar essa dúvida, porque o professor tá ali, ele existe, né? Não é... Muitas vezes o curso online, o curso EAD, ele tem lá um tutor de aprendizagem, que nem sempre é um professor. Nem sempre é um cara uma pessoa que entende daquela técnica, que minimamente conhece aquele conteúdo e às vezes ele vai buscar a resposta. No nosso caso, não. É uma professora de inglês que tem essa formação, que tem um perfil muito claro para poder atender essa demanda que o aluno traz no processo de formação. Apesar de ser AD ensino à distância, isso quebra um pouco a distância, né? Exatamente. Eu acho que é algo interessante. Eu falo que a distância ela tá só pelo meio. Né? O Senac tem muito cuidado de entender como que o processo de formação se dá para trazer essa qualidade. E também é muito de como o aluno vai encarar essa jornada, né? Se Exatamente. ele vai realmente entrar de cabeça, ele vai fazer daquela jornada algo sério, transformador, ou se de repente vai ser mais um curso, né? Mas isso eu acho que é importante até falar para o nosso público, né? Por exemplo, ele está falando que 2/3, ou às vezes até uma unidade, 80% é bolsista, né? Exatamente. Então, se inscrever e ganhar essa bolsa, tem o comprometimento, né? Você está tirando a vaga de outras pessoas, às vezes naquela questão, né? Então é uma questão de civilidade também, Vanessa. Sim. Roger, a gente tem um desafio muito grande que é a permanência. Tá? Então, assim, quando a gente
oferta algo gratuito, né? Às vezes, eu falo, para mim é um compromisso. Qualquer compromisso, seja pago ou não pago, é um compromisso. Então, eu preciso ter esse olhar. Agora, a gente concorre com muita coisa, né? Então, vou pegar um exemplo. Pegar na aprendizagem, que eu tenho uma grande evasão. Por quê? Porque o aluno tá lá, aí você pensa, pô, mas ele tá trabalhando na empresa, ele ganha um salário, mas às vezes ele desiste. Por quê? Porque às vezes ele tá ganhando um salário mínimo. Ele tem uma oportunidade de ganhar R$100 a mais. E aí ele acaba migrando para lá. Então, a gente tenta conscientizar o aluno desse processo de formação. Como é importante passar por todo esse processo. Como é importante, eu falo, não o certificado em si, o papel, porque o papel mas ele vale carreira, pouco. Né? Mas assim, o conhecimento que você vai adquirir nesse processo. Né? Exatamente. É o alicerce, né? E como aconteceu com você. Você apostou ali na instituição, cresceu e hoje... Não, às vezes, que ele falou, você pega R$100 a mais hoje, né? Só que esses R$100 a mais hoje vai ser eterno o resto da vida, né? Porque ele não fez uma composição. E a longo prazo. Às vezes você perde uma oportunidade a longo prazo, né? E às vezes, assim, às vezes não, a empresa tá gostando de você, tá gostando do seu trabalho e de repente você fala, não vou vir mais por conta de uma... É isso. E aí a gente também compete com as questões sociais, né? Então, assim, tem pessoas que... Eu não julgo, porque é aquilo, a gente não tá no local, a gente não sabe qual é a condição. Cada caso é um caso. Às vezes a pessoa é uma questão de existência, às vezes o cara precisa daqueles R$100 a mais, ele vai fazer uma diferença para ele. Mas a gente sempre tenta trazer esse processo de consciência para a importância da formação educacional. Isso é o mais legal. E esse processo de consciência, por exemplo, vocês têm um setor de atendimento, né, Rogério? Retenção, para as pessoas, isso. Assim, poxa, eu não tô legal, eu quero conversar, eu acho que eu não tô legal aqui nesse curso. Escolhi o curso errado. E a empresa, sabe? Porque às vezes uma palavra, né, Roger, faz a diferença e pode te impulsionar. Orientação, educacional, né? Não sei se é assim que se fala. Sim. Olha, a gente tem uma preocupação muito grande com isso. E, de novo, eu sempre falo, né? Toda vez que eu vou na abertura de curso, que a gente tava falando aqui, né? Sobre essa questão do por que você tá aqui, né? Eu sempre faço uma brincadeira, porque toda abertura de curso técnico e aprendizagem, que são os cursos mais longos, eu faço na primeira semana, primeiro mês, eu passo lá para... Um acolhimento, todos nós fazemos, toda a equipe faz, mas eu também, como diretor da escola, vou lá para a pessoa conhecer o diretor. E para desmistificar um pouco esse papel de diretor, né? Quando eu pergunto para os jovens, né? Porque a gente tem público de todas as idades, mas principalmente o jovem, eu sou o diretor. Sempre tem aquele olhar de, nossa, esse é o cara que eu tenho. Esse é o cara que eu tenho que tomar um cuidado. Esse é o cara que eu não posso, né? Não posso ir para a sala do diretor, né? E a gente tenta desmistificar um pouco essa questão desse lugar, né? Da direção, dessa distância. Mas eu sempre pergunto, faço uma pergunta, alguém está obrigado a estar aqui? Né? Por quê? Porque uma das coisas da nossa proposta pedagógica que a gente deixa muito claro é que assim, no Senac só funciona o processo de aprendizagem se o aluno se coloca como protagonista desse processo. Tá? Então assim, no Senac você não vai chegar lá, o professor vai passar uma matéria na lousa, vai marcar uma prova e acabou o processo. Não, o tempo todo você está sendo desafiado. Como que a gente trabalha no nosso processo de formação? Por avaliação de competências. Então, lá o plano de curso, o documento do curso, ele tem lá quais são os indicadores para eu avaliar uma competência. E como eu avalio isso? De forma observável. Então, muitos cursos do Senac não tem prova. Alguns têm. A gente sempre fala, não é um problema ter prova. É não ser só a prova como um instrumento de avaliação. Sim. Então, o que a gente está ali para avaliar? Se o aluno realmente sabe. E como a gente sabe se o aluno sabe? Observando. Então, o tempo todo a gente está observando esse aluno. Então, esse aluno é avaliado da hora que ele entra na unidade, da hora que ele sai. Olha aí, Roger, se você fosse... Você acha que eu que pego no seu pé. Mas eu não pego. Olha, você saiba que você está sendo avaliada desde a hora que você entra aqui, viu, Vanessa? Eu estou sendo avaliada desde o dia que a gente se conheceu. Desde o posicionamento, desde o seu andar. Eu estou sendo avaliada por você desde o dia que a gente se conheceu há 599 bilhões de anos, né, papagaio? Vai fazer o quê, né? Eu tive esse azar na vida, mas tudo bem. Não, você teve essa sorte na sua vida. Como eu estou tendo a sorte de estar diante de uma pessoa tão envolvida com o aprendizado e tão envolvida em passar o conhecimento para as outras pessoas. Com muito propósito. É muito bacana. Visível isso. Legal. Né? E aprender também, né? A gente aprende todos os dias, isso. né? Independente da sua posição, independente de ser o professor, independente de ser o diretor escolar,
o tempo todo a gente está aprendendo. Mas precisa estar aberto para isso. Isso que é importante. Exatamente. Então, assim, de novo, né? A intenção é... Não é vigiar. É isso. Então, como a gente tá falando um pouco em processo de formação, né? Então, o que a gente avalia no Senac? O fazer profissional, então, é um enfermeiro. Se ele sabe ali ministrar um remédio, o rapaz de TST, se ele conhece os EPIs, o cara de gestão, se ele faz bem gestão de pessoas, mas também a gente está avaliando habilidades e atitudes. Então, qual é a atitude que esse profissional precisa ter para estar no mercado de trabalho? Então, às vezes, o aluno vai muito bem no fazer profissional, mas ele tem uma atitude que não é condizente com o perfil daquele profissional. Ou não tem o olhar de um cidadão. É o que hoje se fala muito, os hard skills e soft skills, né? Exatamente. Então, ele também é avaliado. Aliás, e como teremos que a gente um avalia? podcast sobre isso, viu? Legal, esse eu assisti. E o que a gente faz? Como que a gente faz esse processo de avaliação, né? A partir de feedback. Então, só para vocês entenderem. Não tem prova, mas como você avalia? Observando. Quais seriam os seus papagaios de piratas ali, observadores? Eu tô fofoqueira. Você falou que eu tava quietinha. Eu vou fazer um meme com isso, só pra hora. Fazer um corte, né? Vou fazer um corte, vai ter um corte só disso. Vanessa, eu vou não sei o quê. Vanessa, papagaio, louro. Então, o tempo todo, a gente está olhando para essa questão, né? Então, como que o aluno sabe disso? Por meio de uma conversa, diálogo, tá? Então, o aluno tem um momento de feedback com o professor de forma individual. Feedback acontece coletivamente, mas também de forma individual. Você precisa cuidar disso, você precisa olhar para isso, né? Então, isso é compromisso que a gente tem com o aluno. Então, o aluno, ele tem a oportunidade, se não está passando por um processo de desenvolvimento, se está com alguma dificuldade, de recuperar esse conteúdo. E novamente, nós voltamos lá atrás, o ciclo. Os ciclos. Quando ele fala da professora que encantou ele quando perguntou se estava legal, tal, é o feedback, é a resposta. É isso. Mas aí eu sou como nós somos das antigas, Roger. Diga. Tem a salinha da assistente social ainda? Como é que funciona isso hoje lá no Senac? Não, a gente hoje não tem o papel da assistente social, mas a gente faz encaminhamentos para os equipamentos que atendem. A gente já teve esse papel no Senac. Mas aí vocês tinham perguntado uma coisa que eu acabei não respondendo, né? Como que a gente cuida? Você perguntou se tem uma equipe que atende, que faz o olhar de permanência. Esse ano a gente está muito... Sempre tivemos uma preocupação em relação a essa permanência, mas esse ano mais por algumas mudanças internas, e a gente criou um grupo de permanência. Então, tem lá, pra você ter ideia, tem um e-mail, tem um telefone que a pessoa tá com alguma questão, seja profissional, pessoal, ou alguma queixa, né? Ou alguma questão, ela traz essa questão para esse grupo e esse grupo tenta ajudar essa pessoa. Isso pode ser dessa forma, né? A pessoa procurar esse serviço, mas a gente também, com os professores, com os representantes de sala, que a gente tem todo curso técnico e de aprendizagem, tem 2 representantes de sala. Esse aluno, ele tem o papel também de ter o olhar da coordenação, olhar do Senac dentro da sala de aula. Então, esse aluno também traz, tô percebendo que o colega não tá bem, tô percebendo que seu colega vai acabar saindo do curso, ele me disse. E aí, quando ele traz esse insumo pra gente, a gente vai pro diálogo. Faz a diferença, pra tentar fazer reverter ou auxiliar. Às vezes é isso, às vezes é uma conversa, às vezes é falar sobre, né, a importância desse processo educacional, às vezes é trazer outras possibilidades, às vezes é promover uma transferência, às vezes é repensar o curso, como você disse. O que acontece às vezes no Senac? A pessoa chega lá e pergunta, que curso tem vaga? E aí a gente sempre faz uma... Não, peraí. Peraí, vamos lá. Mas qual que é a sua intenção? Onde eu me encaixo aqui nesse podcast? É bem assim, né? Como papagaio de pirata. A gente entende que às vezes é uma forma de... minimamente vou estar estudando. Minha mãe sempre fala, conhecimento não ocupa espaço. Então, assim, eu mesmo me fiz uma formação em administração de empresas. Se você perguntar, eu era um cara das artes, mas... no meio do caminho eu falei assim, devia ter feito outra coisa, mas já que eu tô aqui, eu vou até o final. Isso é importante, fechar ciclo. Eu fechei um ciclo e eu perdi alguma coisa? Não, só ganhei. Né? Então, isso é um lugar também. Então, hoje a gente trabalha essa questão da permanência, essa questão do cuidado, porque às vezes é uma conversa que vai fazer um processo de mudança. Na vida das pessoas, exatamente. Né? Tudo é uma palavra amiga, né, Roger? Ele falou uma coisa que eu vejo muito hoje nos jovens, essa questão de não fechar ciclos. Começa uma coisa, começa outra coisa,
coisa, nada chega a 100%. E às vezes você tem que se esforçar, mesmo que não é aquilo, para fechar aquele ciclo, né? Faz parte, né, acho que a gente conversou até agora há pouco, você estava falando da evasão, né? Então tem que fechar às vezes o ciclo, né? Sim. Lógico, ver se aquilo tem algumas outras coisas, mas é importante. E se o jovem hoje, minha visão, tá? Eu posso estar errado, mas, Vanessa, eu vejo que eles têm muito essa questão de começar e parar, começar e parar, começar e parar, e não segue. É muito da geração, né? Exatamente, é isso que eu ia até complementar, já perguntando, quando que o Senac começou a visualizar essa mudança? Porque o Senac, ele é, né, um precursor de assuntos aí, ou de demandas, ou de projetos educacionais. Então, se chegou no Senac, você me corrija se eu estiver errado, né, Roger? Se chegou lá é porque já tinha um planejamento, a organização já estava vendo, já estava vendo as tendências, já estava vendo o que as empresas, as indústrias, os comércios, enfim, estava precisando ou está precisando. Sim. Então, a necessidade da mudança educacional, do olhar do professor com o aluno, ela aconteceu em algum momento. Sim. Eu falo que existem vários momentos, né? Sim. Eu acho que uma questão que faz muito essa mudança e traz muito esse olhar é a questão tecnológica, né? No passado, como que se dava o processo de estudo? Livro, biblioteca, sala de aula, escola, era muito físico, né? Você pegava, o contato era muito importante, então a gente não tinha os artifícios que temos hoje, internet, YouTube, então a gente concorre com um monte de coisa que às vezes traz um conhecimento, nada disso é ruim, mas às vezes traz meio superficial, não é? Ou desorganizado, né? Ou às vezes, assim, tem muito questionamento de alunos que entram para fazer um curso, vamos pegar um exemplo, formação na área de estética, daí ela já vem com o olhar do youtuber, do influencer, que eu acho que é legal, que trouxe esse aluno ali, mas aí a gente vai trazer um pouco da teoria, pra realidade, da né? prática, para a realidade, para o mercado. Então, assim, eu acho que tem uma questão em relação a esse avanço tecnológico que a gente tem, que impacta diretamente nas gerações, não tem jeito, impacta, né? Eu falo, a gente sempre fala isso, né? Minha filha, ela nasceu com as telas já, né? Então, com 3, 4 anos já consegue mexer numa tela. A gente, quando começa com o celular, tinha uma dificuldade enorme. Meus pais têm uma dificuldade enorme. Então, assim, esse é um recorte, tá? Mas também tem um recorte para mim, aí eu vou trazendo a minha experiência, né, como diretor escolar, como gestor escolar, como educador. Porque você é um jovem diretor. Eu tenho 45 anos, mas não sou tão jovem assim, né? Mas jovem, não é? Você já entrou ali no meio do... Sim. Da mas confusão, eu peguei essa né? mudança, né? Eu pego tanto um modelo tradicional... Você veio do analógico pro digital. Isso, exatamente. Bom, gente, Roger. Exatamente. Foi um caos na cabeça, mas hoje a gente concorre com isso também, né? Você pega, assim, a minha filha, ela tem uma facilidade gigantesca. Ela traz assuntos nas conversas que a gente, ela tem 7 anos, com 7 anos não traria. A gente falava sobre coisas mais infantis, né? Então, acho que... E aí, um dos recortes que eu trago pela minha experiência é pandemia. Pós-pandemia... Acelerou muito. E aí a gente teve um processo de defasagem também educacional na pandemia, né? Sim. Porque a gente teve escolas que ficaram no online, né? Algumas escolas que pararam. O Senac ficou desde o dia 17 de março, né? Daquele ano fatídico. A gente... não sabia como fazer, mas a gente aprendeu a fazer, mas nunca soltou a mão do aluno. Então, estava sempre ali. Algumas pessoas não tiveram isso. Algumas pessoas, algumas escolas pararam. Então, e aí tem o processo também de aprender com esse lugar, né? Então, a gente teve que aprender a educar de uma forma que a gente não educava. Mas né, você já tinha o curso EAD? É diferente. Porque é todo mundo nesse lugar. Né, todo aluno, porque a gente não tinha atendimento presencial. Então a gente teve que aprender. Então professores que nunca tinham trabalhado com ferramenta teve que aprender. Então a gente trocou o pneu do carro com ele em movimento. Sim. Né? Então acho que esse é um recorte. Então traz assim, a gente percebe que algumas... hoje a gente tem algumas questões relacionadas a conflitos, então as pessoas estão muito imediatistas, as pessoas estão muito... A gente tem um olhar muito polarizado para o mundo, né? Então tudo isso faz com que a gente tenha uma dificuldade também nesse processo. E não é só isso, né? Porque hoje todo mundo sabe tudo. Não. Todo mundo é especialista em tudo. E eu acho que uma questão internet, assim, que eu acho que é educacional,
na minha opinião, é saber ouvir o outro, saber concordar e não impor a sua verdade. Que é o Porque- saber conviver, né? Isso. Então, a gente é uma realidade. A gente vive um momento que, olha, Tá difícil. a dadas convivência, as né? devidas proporções, a Sim. coisa tá ficando mas tem que saber. complicadíssima. Como que o Senac, ali, você em Itaquera, porque, assim, não adianta, a realidade do mundo lá fora é a realidade que acontece no mundo aqui dentro. Uhum. Como que vocês, enquanto instituição, estão se preparando para isso ou lidam com os alunos para, olha, peraí, vamos, né, aqui assim, aqui, como é que... Porque é delicado esse papel, porque parece que você tá ali querendo, não é censurar, mas moldar, não é isso, é alertar. Sim, eu entendo que você traz, assim, de primeira coisa os valores, né? Os valores da instituição. Então, a gente fala muito sobre diversidade, sobre inclusão social, né? Sobre transformação social, sobre diversidade, sobre inovação. Então, assim, deixar muito claro quais são os nossos valores. Projetos incríveis até que a Exatamente. gente noticiou, né? Sim. Então, assim, a gente deixa muito claro quais são os nossos valores. Sem politicagem, isso que é Não, importante. não tem. Assim, o Senac é apartidário, o Senac é uma escola laica. Então, assim, isso precisa ficar claro, né? Mas é aquilo que a gente falou de estar aberto. Eu preciso estar aberto a entender que essa instituição, então, ela eu falo, tem esse olhar, tem seus valores muito bem definidos, e se eu quero fazer parte disso, quero ter essa oportunidade, tenho que estar aberto a isso. E aí a gente vai pro diálogo, né? Então, você estava trazendo, eu fico pensando muito, a gente fala muito sobre diversidade, que Sim. hoje é um assunto que é muito falado, mas que a gente percebe que ainda tabu precisa ainda ser muito falado. Então, a gente trabalha tanto na formação do professor, mas também na formação do aluno para esse olhar. Então, assim, E é muito importante isso. independente do seu olhar, da sua crença ou do seu valor, com quem que você vai conviver? Como que se dá o mercado de trabalho para você? Você vai ter que lidar com essas questões de diversidade e de inclusão. Então, você precisa... Então, a gente pode até trazer, né, uma questão. A gente tem uma semana de diversidade que acontece, de inclusão e diversidade que acontece no Senac, que esse ano vai acontecer do dia 24 ao dia 29 de novembro. Então, são atividades nesse lugar. É muito bacana esse Então, evento assim, a de gente vocês. faz eventos e são nas 63 unidades. Então, toda unidade vai ter uma programação trabalhando a questão da inclusão e diversidade. Então, a gente, assim, é fácil? Não é fácil. Às Eu vezes, imagino que alguns não alunos seja. não querem permanecer. Às vezes, o pai do aluno não quer que ele permaneça porque os meus valores são diferentes da instituição. Tá tudo certo, é uma escolha. Estar no Senac tem que ser uma escolha, né? Então, o que eu falo é isso, assim, o que a gente toma muito cuidado não somos totalmente apartidários, Isso que é importante. somos uma escola laica, e o Senac, como eu sempre falo, é para todos e para todas. Então, assim, independente se você torce pro Corinthians ou pro Palmeiras, né, vai estar feliz hoje se torce pro Corinthians, né? Eu estou Boa, por feliz isso que hoje. você veio de branco e preto. Exatamente. Estamos gravando um Dia dia depois após que o Timão... o Timão Eliminação ganhou do do Palmeiras Palmeiras. da Copa do Brasil. Peraí. Por que você tá falando Timão? Você nem é corintiano. Você Não é corintiano. Ele é vascaíno. Não. vê se Ah, não, mas pode. tudo bem, vascaíno Ele tá é tudo certo. vascaíno. Tá tudo certo, vascaíno tá tudo Ele certo. mora em São Paulo e ele... eu torço por Vasco. Não, nada contra a torcida do Palmeirense. Vai. Cuidado, hein, vai ser. Mas bom, deixa eu... Mas acho que é isso, é Enfim. respeitar as pessoas. É isso que é importante, a diversidade em tudo. A diversidade, respeitar as Leveza, pessoas. né? É isso, É respeitar leveza as nos pessoas temas. pelo que Tá ela, faltando, pelo que ela né? entendeu? Então, assim, a gente faz isso, a gente tem um regimento que deixa muito claro, que tem regras. O aluno tem deveres a cumprir no Senac, né? O Senac tem um dever com ele, mas o aluno também, quando ele entra, Conduta, ele também... conduta. A gente tem código de ética e conduta internamente, né? A gente tem canal de denúncia, a gente tem Fale com a Gente, que é um canal onde o aluno ou o cliente pode reclamar do Senac ou pode fazer uma sugestão. Então, a gente está em todo. Eu falo, o Senac é um lugar de diálogo. Acho que é isso o mais importante. Eu O acho que Senac tá é junto, faltando, é isso que eu tô vendo. O Senac, ele tá junto, ele não tá distante, ele não cria muros. Só fica distante quem quer, Exatamente. né? Existem pessoas que querem estar distante, tá tudo Tudo certo, bem. tudo certo, mas certo. assim, de novo, né? Quando você tá aberto a esse processo, eu falo, minha realidade. Quando eu chego no Senac, eu não tinha esse olhar de mundo. Eu era uma pessoa um pouco mais fechada, né? Mas quando você tá aberto a conhecer, e o quanto isso te traz de ganho
Pô, você ser uma pessoa inclusiva, uma pessoa que tem olhar para diversidade, hoje é diferencial, às vezes, no processo seletivo. Eu acho que Então, eu não te entender cortando o já. outro, As né? pessoas- Mesmo que aquela verdade não faça parte de você. exatamente, respeite. É. Né? Você não precisa Respeite. concordar Exatamente. com aquilo e também não precisa partir para agressão porque ele não compartilha. Isso é inviável em qualquer é- situação. As empresas, nos seus processos seletivos, olham para o fazer profissional daquele candidato, mas também olham para essas questões O mundo atitudinais. mudou. Mudou. Era Mudou isso, pra melhor. era isso que eu é queria importante. te perguntar, André. Sim. Se a instituição não tiver esse olhar, porque antigamente era muito diferente. Não é que antigamente, de quê? 20 anos, né? O negócio mudou de uma... Antes era assim, a escola era a escola, o trabalho era o trabalho, a família era a família, e assim, era muito... Você tá na educação, você pode traduzir o que eu tô falando. Agora não, você não pode só educar, né, instruir o aluno e não falar da vida real. Como Sim. que é essa... Na como verdade, não Senac existe um lida processo de com formação se a gente não olha para essa questão da convivência, para essa questão do local, do território. A gente, é o que eu falo, assim, nosso papel é transformar pessoas para que as pessoas transformem o mundo. Então, assim... Porque não tem como separar, Não tem como separar. Então, as pessoas, elas vão chegar... Eu pego o pessoal do noturno. O pessoal do noturno... Trabalho o dia inteiro. Trabalho o dia inteiro. Sabe assim? Ai, Então a gente tem que considerar tudo isso no processo de formação. Então o professor que tem lá a turma do noturno, ele é diferente do professor que trabalha, às vezes, a condição Sim. do período da manhã, né? Com uma turma, às vezes, mais jovem. No noturno a gente tem pessoas que estão no mercado de trabalho já. Então, é assim, não dá para separar, não tem como a gente desligar. Então eu entrei no Senac, vesti o meu personagem aluno. Não, você é o André e tem seus problemas e a gente precisa sempre estar muito em alerta para entender se a gente não pode ter um olhar de ajuda, de auxílio, preciso considerar alguma coisa. Então, vou pegar um exemplo. A gente tem casos de alunos que às vezes reprovam por falta ou por alguma questão, né? Mas o Senac tem a possibilidade em algum momento de reverter isso a partir de um processo de recuperação. Então, o aluno acaba não reprovando, ele recupera o conteúdo. Não conseguiu Então, por tal situação. mas a gente avalia, por que ele perdeu? Às vezes pode ter sido porque ele decidiu, não quero estar. Aí tudo bem, é uma decisão. Então aí a gente... E às vezes ele pode estar passando por uma situação E novamente, difícil. por quê? Porque escuta. Exatamente, acho que é isso, assim, a gente tem que estar sempre aberto ao diálogo. Se você trabalha numa instituição educacional, se você pensa a educação e se você não dialoga, você está no cara errado. Agora eu tenho uma... Você estava falando bastante dessa questão da abertura, né, para todas as gerações, todas as faixas etárias. Você falou período noturno, são pessoas que já estão trabalhando. Então a gente pode falar que o Senac ele vai desde quem está iniciando, quem está buscando por uma carreira, até as pessoas de mais Sênior. idade, sênior, que estão precisando ou de uma recolocação ou de buscar uma nova oportunidade, e aquelas pessoas que, por exemplo, hoje a gente vive num mundo tecnológico, e aquela pessoa que de repente... Existem pessoas que não têm condições, que não têm uma internet, que não têm um computador. Existe, além da instituição, um outro olhar para essa pessoa para ajudar, de fornecer algum material tecnológico para ela poder ter o acesso ou não? Nós não temos nenhum programa assim, de incentivo, mas vou pegar um exemplo, É que são contextos diferentes, né? A gente tem o centro universitário, a gente tem lá um espaço da Apple, né? Que a Apple tem lá uma concessão com o Senac, a gente tem um espaço da Apple. O aluno que entra lá e ele tem um projeto aprovado, ele recebe todo um equipamento lá, um celular, um MacBook, né? Mas tem incentivo. Mas tem incentivo. Mas esse aluno, muitas vezes, ele é pagante. Tudo bem que às vezes ele tem uma bolsa de 50%, né? Às vezes ele consegue estar nesse lugar. Agora, sim, o que o Senac faz, né? Às vezes eu não consigo fornecer para que ele leve para casa dele, mas você tem o espaço da unidade. Então, você tem os laboratórios, você tem a biblioteca, que é um espaço onde ele pode usar, consumir. E a gente fala muito sobre essa questão da inclusão digital. Então, a gente se preocupa também, porque é isso. A gente está falando, mesmo de manhã e tarde, temos públicos variados na unidade. Então, tem um lado do jovem de 16 ao senhor de 70, 80, 90 anos. Sim. O Senac é para todos. Então, temos que entender que às vezes a pessoa está buscando uma formação que tem ali todo um contexto tecnológico, uma interação, e aquela pessoa não tem aquela condição porque ela não teve essa oportunidade.
que a gente Ou pensa? está galgando a oportunidade, né? O que a gente cria? A gente Ali. cria aí ações educacionais para que ela possa ter essa inclusão digital, esse cuidado na falta. Então, vou pegar um exemplo. Temos oficinas. Então, assim, às vezes o jovem está fazendo um curso, o jovem ou a pessoa mais velha está fazendo um curso lá de técnico em enfermagem e tem uma dificuldade com matemática. Porque ele vem com uma defasagem. A gente cria uma oficina de matemática. Tem uma dificuldade com acesso à internet. A gente cria uma oficina. E isso acontece em paralelo do curso. Isso é muito bacana, porque geralmente não chega, as pessoas não são iguais, né? É o que eu sempre falo. Quem chega para você? A gente precisa entender, a gente está num contexto de zona leste, de periferia. As pessoas às vezes chegam com uma dificuldade de acesso. É realidade. É realidade. Às vezes ele consegue pagar o curso e não consegue comprar os equipamentos. Lá no passado, a gente já ouviu assim, não, mas o aluno não chega com condição de chegar. Não importa, se ele chegou, a gente precisa cuidar. Da melhor forma. Né? Mas ele teve uma defasagem de ensino básico. Não importa. O que a gente pode fazer? O que está no nosso alcance para a gente fazer para que esse aluno permaneça e continue, né, seu processo de formação? Eu, quando entrei no Senac, eu venho de uma educação pública. Eu tinha uma dificuldade com escrita, eu tinha uma dificuldade com fala, né? E aí... Acabou da fala, né? Não sei. Aí o pessoal que vai ter que avaliar. Virou porta-voz, né? É isso. E aí eu acho que é isso, assim, a partir do momento que eu tive essa oportunidade dentro do Senac como funcionário de trabalhar esse desenvolvimento e de conseguir desenvolver. Então, o que eu falo é oportunizar em cima da necessidade. Show. Entender qual que é a necessidade do seu aluno, entender a necessidade de quem está chegando, entender a necessidade da comunidade. Então, a gente faz muito isso também. A gente todo ano discute a nossa oferta. O que a gente vai ofertar no ano seguinte, pensando na necessidade de Itaquera. Porque muda, né? Muda. Vou dar um exemplo. Tem formações que elas têm um ciclo de vida. Então, assim, às vezes a gente faz a pergunta, estou fazendo uma formação em enfermagem. Quantos hospitais nós temos na região? Onde esse jovem, esse formando está entrando? Por quê? Porque senão a gente precisa repensar esse processo de formação, né? Ou temos que trazer outras áreas. Então, o idiomas vem muito nesse lugar de oportunidade, porque a gente tinha pessoas que passavam pelo Senac, podia ter idiomas aqui, né? E aí a gente leva isso em consideração e traz isso como oportunidade. É o olhar, né? Moda. O Senac tem moda, no Senac Itaquera a gente não tem, porque eu até falar das áreas que nós temos, por público saber, então a gente tem enfermagem, estética, gestão de negócio, TI, segurança do trabalho, idiomas e o programa de aprendizagem. Moda, Senac Penha. Senac Penha e Senac, eu acho que São Miguel, não me falha a memória, também tem. Gastronomia também na Penha e no Senac São Miguel. E aí falando, e como a gente tá num Fala Zona Leste, né, acho que é legal falar, já até falei pro Roger que em algum momento quiser convidar os colegas, né, quais são as unidades da Zona Leste? Acho que é legal a gente falar também. Então a gente tem Itaquera, a gente tem São Miguel Paulista, a gente tem Penha, Tatuapé, Vila Prudente, e eu considero Guarulhos também Zona Leste. E temos Guarulhos. É um anexo. É um anexo, né? Então, olha a quantidade de oportunidade para a Zona Leste. Estamos falando em 6 unidades aí com Guarulhos, né? Só na Zona Leste. A unidade do Tatuapé fica do ladinho do ali lado do metrô. Você sai do metrô, você cai na unidade, né? Então, assim, tudo isso também é pensado. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês. Estava falando, a pessoa passa em frente e não entra. Você sabe que eu nunca entrei na unidade do Senac Tatuapé. Sempre que eu passo em frente, eu falo assim, acho que eu vou entrar para conhecer. E não entro. Eu já entrei. É verdade isso. A gente, vou entrar para saber o curso que tem. Vou entrar para não sei o quê. E não entro. Olha só, isso é... Tem certas coisas que fazem tão parte da nossa rotina que a gente acha que faz parte da rotina do outro e a gente tá fazendo e não tá percebendo isso. Então entrem. Não siga o exemplo da Vanessa. Passando lá na Avenida Itaquera, pertinho do posto policial ali, bifurcação com a Tommaso Ferrari ali, um pouco depois. Entra no Senac Itaquera. Vai ser muito bem recebido. Vai ser muito bem recebido. É linda a sua unidade. Eu gosto obrigado. muito. Eu gosto bastante também. Eu muito adoro bonita, aquele prédio. Roger, A arquitetura daquela unidade é maravilhosa. É uma unidade média, como eu falei, né? Existem unidades maiores, mas ela atende, né, muita gente. E eu sou encantado. Eu não sou da Zona Leste, né? Mas sou de coração da Zona Leste, né? Principalmente por a gente tem conta... lema aqui, né? É isso. A gente aprendeu com a Itaquera. Já é Itaquera já é. A itaquerense de coração. E aí, assim,
assim, a gente fala, né, mas, eu vou entrar. Vai entrar para usar a biblioteca, vai entrar para usar o banheiro, vai entrar para tomar um café. A minha sala tá sempre aberta, então nunca ninguém que chegou no Senac Itaquera querendo entrar ou querendo conversar e dialogar, não é bem-vindo, ao O contrário. Senac é portas abertas. E outra Exatamente. coisa, tão portas abertas, a gente já está caminhando aqui para os nossos finalmente, Sim. que a CDL faz reuniões lá, não faz? Sim, Quando precisa. sim. Subprefeitura Sim. utiliza lá o auditório, ou seja, é uma instituição literalmente de portas abertas Sim. que atua aí junto com a Junto com a comunidade, com as entidades, né, o André? É um equipamento que tá para a sociedade, né? Eu acho que esse é o papel social do Senac, né? Então, eu sempre digo, como eu falei, temos muitos parceiros, mas estamos abertos a novos parceiros. Então, você tem uma demanda, uma necessidade, procura a gente vai conversar para tentar Eu acho que resolver. assim, não tenha medo de entrar, não Não. tenha medo de falar no Zap, não tenha medo Exato. de ligar, não tenha Eu vou- medo de nada. Eu vou exemplificar uma questão, né? Eu acho que foi até na gestão anterior à sua, né? É o Darlan, O possivelmente. Darlan, gente bonita. Sabe onde tá o Darlan? O Darlan, hoje ele está em São Bernardo do São Campo. Bernardo, tá. Ele foi para Guarulhos, né? Ah. Eu venho pro lugar dele, vai para Guarulhos, agora ele tá em São Bernardo. Tá. Darlan é meu amigo, trabalhou comigo muito tempo. eu gosto muito. E a gente fez um projeto com o CDL, né? Sim, o com Darlan, aprendizagem. né? Que foi a questão, a gente precisava de uma pesquisa, né? De Eu mercado, lembro né? disso. Eu Do lembro. comércio, sabe as dores, o que Sei, é e tal. eu lembro disso. E a gente uniu, né, um grupo, eu acho, eu não lembro, Alunos de alunos e do professores. Senac, né? Uhum. que virou uma tese de estudo, né? Virou o trabalho, o Virou projeto trabalho, integrador o deles, projeto né? integrador, junto com a CDL, junto com o Senac, junto com o comércio, e virou, né, um norte, né? Virou uma Sim. pesquisa Uma ação, que ação direcionou na até algumas prática. ações Sim. de CDL. Então, tá de parabéns o Senac. E, André, a gente está chegando no finalmente, Tá mas bom. fala o que está acontecendo no Senac aí. Trazer as novidades, Traz né? as novidades Tá. aí. Pra... Então, eu vou fazer alguns convites aqui, eu acho que é importante, né? Então, no dia 29 de agosto, a gente vai ter o Casa Aberta, é uma sexta-feira. Esse Ah. evento, ele é um evento regular, que ele acontece anualmente em todas as unidades. Esse ano, diferente dos outros, vai acontecer numa sexta-feira, e a gente fez essa mudança até para poder contemplar os 3 horários, então manhã, tarde e noite, né? Então, a gente vai ter o Casa Aberta em todas as unidades do Senac, tá? E aí, o que a gente tem no Casa Aberta? É uma experiência para conhecer um pouquinho da metodologia de educação do Senac, nossa Legal. proposta pedagógica. Então, a gente vai ter de tudo que vocês possam imaginar. Então, a gente vai ter o túnel da empregabilidade, que nada mais é do que uma sala temática falando sobre essa questão da entrada no mercado de trabalho, sobre as profissões do futuro. A gente vai ter ações relacionadas a bem-estar e estética. A gente vai ter um monte de atividades. A gente vai ter um escape room, que na área de gestão e negócio. Então, você vai poder... Legal. É uma experiência. É entender um pouquinho do Senac. Então, você não vai lá para ouvir uma palestra, você não vai ter que ficar sentado ouvindo alguém falar, não, você vai lá para experimentar algo. É imersivo. É imersivo, né? A gente vai ter, além dessa programação educacional, a gente vai ter uma programação cultural. Então, a gente vai ter DJ, a gente vai ter um grupo de pagode na lata, né? Se não me falha a memória o nome. A gente tem várias atividades, a gente vai ter pipoca, sorvete. Então, assim, Eu quero sorvete. Casa Tá bem. Aberta. Eu quero sorvete. É um Tanta educação convite. já vai por quê? Por causa da comida. É isso. Pelo Mas amor de como é Deus. bom, né? Mas também é bom. É isso. aí. A A gente pipoca eu deixo pra você. é um evento que faz com que? Faz com que a comunidade entenda um pouquinho do que o Senac está fazendo. E de uma forma lúdica, uma forma interativa e traz muito significado. Então você vai ter ali a oportunidade de entender um pouquinho como que é o modelo do Senac e ter essa oportunidade de estar com a gente nesse período. Esse ano, a gente teve em maio, na Bienal, o Geração Senac, que é uma mostra de inovação no ensino técnico e profissional. Então, também é um evento muito parecido com o Casa Aberta, mas muito maior, muito grandioso, que trouxe aí várias atividades imersivas durante 3 dias para esse público. O ano que vem a gente não tem mais, em 2027 a gente volta com essa programação e a gente vai pegar quase a Bienal inteira. Então Uau. esse é um evento que é importante tá esperto, porque vale muito a pena participar. Como eu disse, a gente vai ter a Semana de Inclusão e Diversidade em todas as unidades, no dia 24 a 29 de novembro, então acho que isso é um convite legal, venham de peito aberto para a gente poder, né, transformar a sociedade, ter uma discussão e um diálogo que é importante, né? Além disso, a gente vai ter o Fórum Internacional de Educadores, esse é voltado mais para a área de educação,
tá? Do dia 8 ao dia 11 de setembro, é um evento internacional, tá na sua 6ª edição. E ele traz aí vários autores, várias pessoas da área de educação para discutir um pouquinho sobre educação. E nesse ano a gente está falando muito sobre permanência, que a gente falou muito aqui, sobre vínculo e identidade. Então, é um evento que acontece pelo YouTube. Então, você pode participar, tem certificação. Então, vale muito a pena conhecer. E aí, assim, eu deixo o convite para vocês irem na unidade, assim, vá lá conhecer o Senac, para conhecer o trabalho da equipe, que vale muito a pena, tem muita oportunidade para todo mundo. Eu já fui, sei que realmente vale muito a pena. Tive, Vá ao Senac. eu já tive várias oportunidades de estar lá no Senac Itaquera e realmente você fala assim, que legal que aqui, assim, não só pela estrutura, mas o acolhimento, as pessoas que estão ali envolvidas. E é isso, né, Roger? É o envolvimento, se envolver com a comunidade, se envolver com a vida, se envolver por que está acontecendo, né? Buscar as informações, porque as informações elas são esclarecedoras, assim como a educação. Sim. E o Senac ele tem um papel muito importante em muitos itaquerenses aí, tem as suas vidas, os seus trabalhos aí totalmente vinculados aos cursos do Senac, não é verdade, André? Queria te agradecer por essa oportunidade, né, Roger, de ter vindo, porque a gente sabe que a agenda do André é concorridíssima, ele tá lá, tá cá, tá correndo, tá atendendo, tá isso, tá aquilo, mas a gente fica muito feliz de ter você aqui com a gente. Volte mais vezes, se tiver, né, Roger, novidades, eventos. E outra coisa, aqui não é portas tenha, abertas também. Aqui também é portas, literalmente, né, Roger? Literalmente. E não tenham medo de entrar em contato com o Senac, que vocês vão se surpreender com a quantidade de possibilidades. E você tá aí, ó, deixando o trem passar, pode transformar a sua vida. Exatamente. Pode até fazer um convite para vocês, né? Às vezes não consigo ir no Senac Itaquera, mas vai lá nas nossas redes sociais. Então a gente tem uma página no Instagram, você consegue acompanhar tudo que acontece na unidade. Então é uma forma também de algum jeito ter contato com o Senac. E no site, né? No no site tem também. Todos os cursos, as unidades, Tudo onde lá. tem Tudo que eu trouxe aqui como novidade também está lá no site. Então o site é www.sp.senac.br. Se você quiser já entrar direto em Itaquera, que aí você vai conhecer toda a nossa programação. Daí caiu Itaquera, já era. Itaquera já era. E aqui caiu aqui na nossa bancada do Fala ZL também já era, viu? Já era para você, Roger. Olha, o lado luz e o lado negro, branco e preto. Eu já tô dos dois lados. Eclético. Tá vendo? Você começou o podcast me cutucando, dizendo que eu tava muito quieta. O que você prefere? Já me arrependi. Então, é isso que eu vou falar. O que você prefere? Eu quieta ou eu... Não, eu prefiro você falando, Vanessa. Que bom. Quieta me dá medo. André, muito obrigada. E vocês que estão aí, curtam, compartilhem, conta pra todo mundo, segue a nossa página. Sempre dá o tilt no final. Olha, hoje eu tô... calma. Posso fazer? Pode. Tá bom. Segue a gente lá, pessoal, é no YouTube, o canal é @desenvolveleste. O programa é Fala Zona Leste, Fala ZL. Aqui, ó, Fala ZL. Isso. Mas o canal é no YouTube, @desenvolveleste. E também tem as redes sociais, Instagram, Facebook, Desenvolve Leste. E o nosso queridinho também, Desenvolve Itaquera. Segue lá, tem muita informação. Nosso queridinho Desenvolve Itaquera. Que fofinho. Fui. Tchau, obrigado, pessoal. Gente. Valeu, André. Obrigado. Obrigado. Muito bom. Valeu.